Meus irmãos, graça e paz. Hoje daremos continuidade aos estudos que temos feito com base na carta aos Hebreus e na oportunidade leremos no capítulo de número 5, versos 1 a 10. Peço que vocês que estão em casa nessa noite, participando desse momento de culto ao Senhor, mesmo que de forma virtual, estejam abrindo aí a Escritura Sagrada, Hebreus, capítulo 5, versículos 1 a 10. Assim diz a palavra do Senhor: Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrima, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, suplicamos que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite através da sua santa e bendita palavra. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, mesmo não entendendo as razões, mesmo não entendendo as restrições, nós nos submetemos completamente ao senhorio do Senhor, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, tudo coopera para o bem da sua igreja. E nós, ó Pai, queremos te render graças por esse tempo que temos vivido. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o trecho que nós acabamos de ler, capítulo 5 de Hebreus, dos versos 1 a 10, vai nos ensinar nesta oportunidade sobre a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio do Antigo Testamento. Todos nós temos um conhecimento prévio de que Deus, através de Arão, constituiu o sacerdócio na antiga aliança. E os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Por isso, quando nós lemos o livro de Levíticos e lemos Hebreus, especialmente do capítulo 7 para frente, nós vamos entender que há uma correlação muito forte, porque o autor aos Hebreus tem um conhecimento pleno do livro de Levítico. Ele conhece toda a situação, toda a composição do livro, todo o contexto do livro, todo o conteúdo do livro de Levítico. Por isso ele escreveu com propriedade, a partir do capítulo 7, de maneira especial, aquelas questões relacionadas aos sacrifícios, ao ritualismo, tudo aquilo ali que era sombra daquilo que viria, porque teria o seu cumprimento na pessoa de Cristo.
Nesse momento, nós vamos observar aqui, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, que o autor desta carta, tendo o conhecimento também, de maneira muito clara, sobre como funcionava o sacerdócio no Antigo Testamento, então ele vai nos dar provas de que o Senhor Jesus Cristo é o sumo sacerdote por excelência. O Senhor Jesus Cristo está sobre o sacerdócio levítico. Mas antes é importante que nós saibamos que a antiga aliança, o Antigo Testamento, sempre mostrou a existência de 3 ofícios. E estes 3 ofícios tiveram o seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. Os 2 primeiros, eles são mais claros. Por exemplo, o ofício de rei. Porque o povo de Israel esperava o Messias que reinaria sobre eles, e que não apenas sobre eles, mas reinaria sobre as nações. E este rei viria de Davi. Ele era descendente de Davi, e Davi é da tribo de Judá. Então, por isso, ficava fácil para os judeus, mesmo agora convertidos ao cristianismo, entenderem a respeito do ofício real de Cristo, Cristo sendo rei. Havia também o ofício de profeta, e nesse sentido, como a própria Escritura vai mostrar que Jesus é superior a Moisés, e Moisés foi o profeta do Senhor para o povo do Senhor naquela ocasião, de libertação do povo do Senhor do cativeiro do Egito. Então, nesse sentido, também os cristãos que eram judeus, mas que agora compreenderam a fé salvadora em Cristo Jesus, entendiam o ministério profético de Jesus. No entanto, este ministério sacerdotal de Jesus não foi fácil para eles entender, exatamente por conta das implicações que tinha o sacerdote e o ministério sacerdotal. O rei era aquele que governava o povo de Deus. O profeta era aquele que falava da parte de Deus para o povo. E o sacerdote? O sacerdote era aquele que falava a Deus a respeito do povo. O sacerdote representava o povo diante de Deus. E agora nós vamos observar que o sacerdote, e especialmente o sumo sacerdote, ele, além de ser um líder religioso para a nação de Israel, ele também era um líder político, no sentido de que o sumo sacerdote era, naturalmente, o presidente do Sinédrio. E o Sinédrio era o Supremo Tribunal Federal que julgava as questões religiosas concernentes à nação de Israel. Vamos observar, portanto, neste texto, irmãos, alguns aspectos que nos deixam bem claro que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote por excelência. Existem aqui algumas implicações, existem aqui algumas razões que nós vamos estudar observando a Escritura Sagrada. A primeira prova de que Jesus é sumo sacerdote está logo no verso de número 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens. Este é o primeiro ponto. O Senhor Jesus Cristo foi tomado dentre os homens. Um sumo sacerdote não poderia ser um anjo. O sumo sacerdote teria que ser sempre um homem. E aqui a Escritura está dizendo que todo sumo sacerdote era tomado dentre os homens.
E como é que Jesus foi tomado dentre os homens? Nós entendemos isso a partir da encarnação do Verbo. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todavia, este veio e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A encarnação do Filho faz com que o Filho se torne um de nós. E se tornando um de nós, ele pode ser tomado dentre nós, ou seja, dentre os homens, para que ele possa ser sumo sacerdote. Por isso, a necessidade de Jesus, Filho de Deus, ter deixado a glória e ter entrado neste mundo e ter nascido da mulher, ter nascido como homem, em semelhança de figura humana, e não somente isso, porque a encarnação de Jesus traz não apenas a forma humana, no sentido de que ele nasce com a pele, osso, com rosto, com o corpo humano, para ser reconhecido como figura humana, mas também ele nasce com a natureza humana, e nós veremos isso daqui a pouco mais. Obviamente, a natureza humana, exceto o pecado. Então, Jesus pode ser aqui comparado e pode ser ao mesmo tempo superior ao sumo sacerdote, porque ele definitivamente foi tomado dentre os homens. Não foi um anjo enviado por Deus, mas foi o seu próprio Filho, que desde a eternidade habitava com o Pai, habitava com o Espírito, no tempo e no espaço, há 2000 anos atrás, veio e tomou a forma e a natureza humana e habitou entre os homens, nasceu da mulher, conviveu com as pessoas, teve uma vida comum entre aqueles que o cercavam, que o rodeavam. Assim, então, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, o texto nos oferece essa prova de que Jesus é o sumo sacerdote por excelência, porque ele foi tomado dentre os homens. Ele veio, ele nasceu, ele viveu, ele teve uma existência humana. Em segundo lugar, ele foi constituído. Ele foi constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Aqui o texto vai mostrar no original que é o homem para o homem. Esse que foi tomado dentre os homens, ou seja, que se encarnou. Agora, em segundo lugar, ele foi constituído nas coisas concernentes a Deus, ou seja, nos interesses de Deus, nos negócios de Deus, no reino de Deus, naquilo que importa a Deus. Ele foi constituído sumo sacerdote a favor dos homens, para oferecer os dons e os sacrifícios pelos pecados. E nós entendemos, à luz do texto do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que o sacerdote levítico, ou o sacerdote da tribo de Levi, ele, na ordem de Arão, ele fazia este trabalho de oferecer o sacrifício pelo pecado do povo. Ou seja, assim como o rei governava o povo de Deus, assim como o profeta falava de Deus ou da parte de Deus para o povo, o sacerdote, e especialmente o sumo sacerdote, que era aquele que entrava no lugar santíssimo uma vez ao ano, no dia da grande expiação, este sumo sacerdote, portanto, ele é constituído por Deus para oferecer o sacrifício, em favor do homem. Porque o homem pecador precisava
que o sacerdote o representasse diante de Deus, oferecendo o sacrifício. Este é o segundo ponto e a segunda prova de que Jesus é o sumo sacerdote por excelência, porque ele foi constituído e nós sabemos que ele ofereceu o sacrifício da sua própria vida para que o homem fosse perdoado dos seus pecados. Terceiro aspecto, ou a terceira prova que nos dá conta a respeito do fato de que Jesus é o sumo sacerdote por excelência, está no verso de número 2. Ele é misericordioso, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ora, se não fosse um homem tomado dentre os homens que são pecadores, se não fosse um homem constituído para representar os seus diante do Pai, como é que ele teria compaixão dos outros? E Jesus, então, ele é apresentado como este sumo sacerdote porque ele é capaz de condoer-se dos que erram, dos ignorantes, e ele mesmo está rodeado de fraquezas. Nós vamos entender isso, por exemplo, quando Jesus se compadece do cego de Jericó, quando Jesus se compadece daquela mulher que tinha o fluxo hemorrágico já há muitos anos e nenhum médico conseguiu dar a cura para aquela mulher, até que ela toca na veste de Jesus e é curada. Nós observamos a compaixão de Jesus quando ele manda os discípulos alimentar as multidões que o seguiam. Nós entendemos a compaixão de Jesus quando ele comissiona a igreja, dizendo: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque ele via as multidões, ele se compadecia das multidões, ele via a aflição das multidões, ele via o homem como solitário, como alguém que era uma ovelha que não tinha pastor. Jesus é capaz de condoer-se dos ignorantes. Esse condoer-se dos ignorantes é no sentido de que ele tem empatia, ele sabe o que é a dor. E como ele sabe o que é a dor, então ele é de fato cheio de misericórdia e de compaixão. Ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por que ele está rodeado de fraquezas? Porque ele, como homem, assumindo não só a forma, mas a natureza humana, ele foi tentado. Ele foi tentado pelo diabo no deserto. Nós vimos que o diabo o tenta com pão, depois o tenta com poder, com fama, e o tenta até mesmo questionando a divindade e o poder de Deus. Assim, nós vamos entendendo que ele foi rodeado de fraquezas, mas ele não cedeu ao pecado. Ele continuou firme. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continuou firme. Ao contrário do sumo sacerdote tomado dentre os homens na ordem de Arão ou da tribo de Levi. Eram homens que eram pecadores, eram homens que não estavam apenas rodeados das fraquezas, como eles cediam às fraquezas, e aí a gente tem o exemplo de um deles, um exemplo muito ruim, que foi o sacerdote Eli. Ele estava rodeado das fraquezas, ele fez vista grossa aos erros dos seus filhos, que também eram sacerdotes, e ele terminou a sua vida de forma trágica. Mas Jesus não, ele não teve pecado. No entanto, a sua natureza humana o fazia ter compaixão. E a palavra grega para compaixão é a mesma ideia daqueles entranhados afetos de misericórdias que Paulo coloca na carta aos Filipenses. Porque, embora nós falemos do fundo do meu coração, mas para o judeu,
era do fundo das entranhas, né? Das entranhas, porque nós sabemos que quando alguma coisa acontece, seja boa ou ruim, geralmente isso envolve o nosso aparelho digestivo, o nosso intestino, e a gente sabe muito bem como que tudo isso funciona. Por isso, a ideia da compaixão é aquela coisa de que você sente mesmo a dor do outro e você quer ajudar o outro porque você sabe o que ele está passando. Esse é o terceiro ponto. Vimos, em primeiro lugar, que uma prova que Jesus é sumo sacerdote é que ele foi tomado dentre os homens. Em segundo lugar, a segunda prova é que ele foi constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Em terceiro lugar, porque ele era cheio de compaixão. Em quarto lugar, verso de número 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma que Deus foi quem chamou Arão, e Deus foi quem colocou Arão para ser o sacerdote, o sumo sacerdote, e Deus definiu que da tribo de Levi sairiam todos os sacerdotes. Então, da mesma forma, Deus chama o seu filho para ser o sumo sacerdote. E aqui nós vamos entender a superioridade de Cristo sobre a ordem araônica, ou a ordem levítica, porque Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. E Deus, para mostrar a superioridade do seu filho, então, o toma dentre os homens, o constitui como sumo sacerdote, porque ele é cheio de compaixão. Mas agora nós vamos entender que Deus é quem autentica o sacerdócio do seu filho. Foi Deus quem o chamou. Nós cantamos, Deus enviou seu Filho amado. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo mostra de maneira clara no Evangelho de João, sobretudo, que ele veio do Pai. Ou seja, ele foi enviado, e ele não só foi enviado, mas ele foi designado, e a sua autoridade tem como base a ordenança do Pai. Embora ele tenha oferecido a sua vida de maneira voluntária, mas ele fez isso em cumprimento àquilo que o Pai deu. E ele diz, em algumas ocasiões, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí, nesse sentido, irmãos, nós vamos entender que, por exemplo, na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em outras igrejas isso também acontece, mas vamos falar de nós. Não há nenhum pastor presbiteriano que decide ser pastor presbiteriano e se torna pastor presbiteriano porque ele entendeu que ele vai ser um pastor presbiteriano. Não é assim que funciona. Porque nós observamos o que a Escritura diz: ninguém toma esta honra para si, senão quando chamado por Deus. Assim como Deus chamou o seu filho, Deus chama os pastores. E como que Deus chama? Deus chama falando ao coração do servo dele. Deus autentica isso através da igreja, porque é a igreja que reconhece o nosso chamado. O jovem, portanto, ou uma pessoa já experimentada, chamada por Deus para o ministério sagrado das Escrituras, da Palavra de Deus, ele vai ser reconhecido pela própria igreja, ele vai comparecer ao conselho da igreja, que vai conversar, examinar, depois vai para o presbitério, e lá no presbitério a sua vocação será avaliada no sentido de perguntas que são feitas e confirmações que são feitas pelo trabalho já realizado por este
homem na igreja local, da qual ele é membro, depois ele passa pelo curso do seminário, volta ao presbitério, que vai autenticar o seu ministério, o licenciando e posteriormente o ordenando ao sagrado ministério da palavra. Mesmo que uma pessoa queira fazer o curso de bacharel em teologia, e qualquer um pode fazer esse curso, pode fazer o vestibular, pode se matricular, pode se mudar para a cidade onde é oferecido o curso, ou pode fazer de maneira online, pode custear todas as despesas, mas um curso de teologia não autentica aquela pessoa como sendo um pastor. Porque a autenticidade do ministério vem, primeiramente, do chamado de Deus, que é, obviamente, reconhecido pela igreja, pelo povo de Deus. Assim, então, o Senhor Jesus, em quarto lugar, ele é o sumo sacerdote por excelência, porque ele foi chamado por Deus. Deus o chamou e o designou para este ministério. Quinto lugar, verso de número 5. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Verso 6. E como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, nós não entendemos muito bem essa questão da ordem de Melquisedeque, vamos entendê-la no capítulo 7 de uma maneira mais clara, mas, em linhas gerais, Melquisedeque foi aquele sacerdote, aquele sumo sacerdote, que recebeu os dízimos de Abraão, depois que Abraão derrotou os reis de Sodoma e Gomorra, libertando o seu sobrinho Ló. Na verdade, o que nós temos de informação é que esse Melquisedeque, ele surge do nada e volta sem dar notícias e ninguém sabe para onde ele foi. Como que uma figura de Cristo que não tem início de dias e nem fim de dias. Por isso, nenhum dos sacerdotes do Velho Testamento seguiu esta ordem de Melquisedeque, senão o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí nós entendemos, em quinto lugar, que Jesus é o sumo sacerdote porque ele é o sumo sacerdote desde a eternidade. Desde a eternidade, porque a Escritura vai nos dizer que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E mais do que isso, o sacerdote oferecia o sacrifício pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Jesus ofereceu o sacrifício apenas pelo pecado do povo, porque ele não tinha do que se arrepender, porque ele não era pecador e nunca foi pecador, porque ele é o Deus homem encarnado sem pecado. Por isso ele é sumo sacerdote por excelência. E Deus o glorificou ainda no seu ministério terreno, porque de fato ele não tinha pecado. Nós receberemos a glorificação apenas quando estivermos lá na glória celestial. Em sexto e último lugar, nós observamos do verso 7 em diante, que o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote por excelência, porque ele obedeceu. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos
os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, nesse sentido, nós vamos aprender em sexto lugar que a obediência de Cristo é uma das partes da sua preparação para o ministério de sacerdote ou de sumo sacerdote. Ou seja, Deus o preparou. Deus o preparou. Nos dias da sua carne, o que significa isso? Nos dias da sua vida, desde a sua encarnação, do seu nascimento, até a sua glorificação, quando foi assunto ao céu. E nesse tempo em que Jesus exerceu o seu ministério, ele o fez, em primeiro lugar, com clamor e lágrimas, porque muitas vezes o Senhor Jesus Cristo chorou. E ele chorou pelo pecado do seu povo, ele chorou na morte de Lázaro, ele chorou por Jerusalém, ele chorou nos momentos em que ele via o distanciamento do povo de Deus, do Deus Criador. E ele, com clamor e lágrimas, portanto, ofereceu o sacrifício. Ao mesmo tempo em que ele orou e suplicou ao Pai que poderia livrá-lo da morte. Aqui nós voltamos ao Getsêmani, naquele momento em que Jesus está orando, primeiro com os 11, depois com os 3, e por último ele ora sozinho, e num dado momento o seu suor se torna como gotas de sangue, e um anjo de Deus vem consolá-lo. Era naquele momento em que ele estava sofrendo, e é certamente a respeito deste momento que o escritor aos Hebreus está nos dizendo. Ao mesmo tempo em que Jesus foi piedoso diante de Deus, ele teve uma vida íntegra diante do Pai, como sumo sacerdote, e mesmo sendo filho de Deus, mas por conta do fato de que ele foi tomado dentre os homens, se tornou como um de nós, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós sofremos pela desobediência, mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu porque ele foi obediente, e a sua obediência foi até a morte, e morte de cruz. E por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso para se tornar o autor da nossa salvação eterna. Nós que fomos chamados por ele. Assim, meus irmãos, nós concluímos esta mensagem fazendo algumas aplicações. A primeira delas é que depois de Jesus não há mais necessidade de sacerdote. Não há. Não precisa de nenhum homem ou mulher, quem quer que seja, nos representar diante de Deus. Deus exigiu que isso fosse no Antigo Testamento, quando os sacerdotes e o sumo sacerdote realizaram este ministério, mas agora, lendo em João capítulo 17, nós observamos que Jesus é ao mesmo tempo a oferta e é ao mesmo tempo o sacerdote que oferece a oferta. Ele dá a sua própria vida em resgate de muitos. Portanto, a partir de Jesus, não há mais necessidade nenhuma de mediadores entre o homem e Deus, a não ser Cristo Jesus, homem, que é o nosso único e suficiente Salvador. Essa é a primeira lição, ou a primeira aplicação que nós tiramos do texto. A segunda aplicação é que, assim como o Senhor Jesus se compadeceu das pessoas, assim como ele sentiu a dor das pessoas, nós também, agora como sacerdócio real, como nação santa, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como esse povo chamado para ser sal e luz, também devemos nos compadecer uns dos outros na comunidade de fé, ao mesmo tempo em que temos que ter compaixão dos ímpios
e mostrar para os ímpios esta obra maravilhosa que Cristo realizou na cruz do Calvário em favor deles, para que eles também tenham a oportunidade de terem a salvação através da pessoa de Cristo Jesus. Esta é a segunda aplicação que nós tiramos do texto. E a terceira e última aplicação é que, da mesma forma que Deus glorificou o Filho, Deus também vai glorificar a sua igreja. Um dia, todos nós estaremos na eternidade com o Pai. E na eternidade, nós não vamos mais ter dores, sofrimentos, lágrimas, porque estaremos de maneira plena oferecendo culto a Deus, como disse o diácono Fernando no estudo da escola bíblica de hoje, estaremos oferecendo culto a Deus de maneira íntegra e integral, como povo do Senhor. Irmãos, que Deus nos abençoe e que compreendamos que nós temos o sumo sacerdote por excelência, o Senhor Jesus Cristo, e Ele intercede por nós constantemente diante do Pai. Por isso é que oramos no nome dEle, e nós vamos fazer isso mais uma vez. Senhor Deus, que o Senhor possa nos ajudar a compreender que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tendo sido tomado dentre os homens, foi constituído sumo sacerdote e ele foi capaz de condoer-se das nossas necessidades. Ele não tomou esta honra para si, mas foi chamado pelo Senhor. O Senhor o glorificou e ele recebeu do Senhor todo o amparo nos momentos mais difíceis que ele passou no seu ministério. Assim, através de Jesus, que nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Através dele, no nome dele, pela mediação dele, pelo amor dele, pela graça e misericórdia dele, nós também venceremos este tempo tão difícil de pandemia pelo qual estamos passando. Abençoe, ó Pai, a sua igreja. E agora, igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo continuem sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.